O tema da mensagem de hoje é a ressurreição da esperança. Se você está, quem sabe, anotando, eu gostaria de compartilhar com você. O tema é a ressurreição da esperança. Bom, o contexto dessa passagem aqui todos nós sabemos. Era sexta-feira e, de repente, o mundo daqueles 12 homens que andavam com Jesus, não apenas daqueles 12, de outros que andavam com ele, começou a desmoronar. Começou a desmoronar. Às vezes a vida, essa terra, ela nos proporciona isso. Está indo tudo bem, as coisas estão acontecendo de forma agradável, boa, mas de repente, as coisas começam a desmoronar. As coisas começam a se complicar. Os discípulos estavam alegres, estavam animados, porque momentos antes eles haviam entrado com Jesus em Jerusalém, aquilo que nós conhecemos hoje como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali Jesus montou um jumentinho, cumprindo uma promessa, uma profecia do Antigo Testamento. E as crianças, adultos, homens, mulheres gritavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Messias, glória nas alturas, e assim por diante. Foi lindo, foi maravilhoso, foi uma festa tremenda. Os religiosos, os escribas, os fariseus, ficaram incomodadíssimos com aquela cena, porque eles estavam sendo deixados de lado. Eles ficaram enciumados sobremaneira com aquilo, a ponto de dizer: ordena essas crianças que parem de gritar, que parem de falar essas coisas. Mas Jesus disse: eu não vou mandar eles se calarem, porque se eles se calarem, até as pedras vão começar a clamar nesse momento. Foi tremendo. E os discípulos estavam reforçando aquilo que nem mesmo Jesus deu margem para eles reforçarem, o fato de que eles pensavam que Jesus seria um rei libertador, que viria e reinaria na terra naquele momento. Ele desbancaria Roma, desbancaria o poder de Roma, ele iria tomar o poder à força, ele viria como um grande guerreiro, ele viria para tomar o poder e devolver novamente a Israel, o povo de Deus. Mas de repente, tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles imaginavam começou a ruir, desmoronar diante dos seus olhos. Jesus é preso, e aí já começa o drama. Jesus é preso, e no momento que Jesus é preso, todos eles acabam fugindo, todos eles acabam abandonando. E a Bíblia diz: e tudo isso aconteceu também para se cumprir uma profecia: ferirei o pastor e as suas ovelhas serão dispersas. Tudo se cumprindo, tudo acontecendo diante dos olhos dos seus discípulos, mas eles não conseguiam enxergar o óbvio. Eles não conseguiam entender o óbvio. Jesus é preso, Jesus é açoitado, Jesus é julgado e condenado. E naquela sexta-feira, do meio da tarde, ou melhor, do começo daquela sexta-feira para frente, o drama começa a se acentuar, porque Jesus agora foi encarregado de carregar aquela cruz até o alto do Monte das Oliveiras. Jesus começa aquela trajetória horrível, debaixo de chimbos, de espancamentos, debaixo de cusparadas, debaixo de vaias. Mas Jesus está indo. E o coração daqueles que estavam com ele, agora vendo o Mestre, naquela situação, aquele que diz: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele a quem vocês esperavam. Agora ele está carregando uma cruz, ensanguentado, humilhado, nu, porque Jesus não estava da mesma forma que os filmes de Hollywood de hoje em dia apresentam Jesus com aquela sainha, com aquele negocinho. Jesus estava nu, e aquilo para a cultura judaica era um terror, era algo horrível. E os discípulos agora de longe, escondidos no meio daquela multidão, vendo Jesus indo para aquela cena horrenda, horrível. E Jesus vai, e ali ele é pregado, crucificado. Ali Jesus brada pela última vez na terra, ali na forma de homem. Ele diz:
Pai, está consumado, eu rendo o meu espírito e morre. Agora você precisa se colocar um pouquinho no lugar daqueles discípulos, para que você possa entender a profundidade desse texto que foi lido aqui. Você precisa se colocar no lugar desses discípulos. Nós precisamos muitas vezes ver essa situação e pedir para o Espírito Santo nos iluminar, porque desde que o homem caiu, nós temos muita dificuldade em lidar com a morte. O mestre está morto. Passa-se um dia, da sexta-feira para o sábado, do sábado para o domingo, é o primeiro dia da semana. A Bíblia diz aqui no começo desse capítulo 20, que primeiro foi até o túmulo Maria Madalena, e chegando lá ela se assusta, porque o túmulo está aberto, a pedra foi removida, e o corpo de Jesus não está mais lá. Ela volta correndo para casa para avisar os seus irmãos, os seus amigos, dizendo: olha, roubaram o corpo de Jesus, porque ele não está mais lá. Depois disso, ouvindo isso, Pedro e provavelmente João saem correndo e vão até o túmulo para ver, para conferir. Chegando lá, era verdade, Jesus não estava mais lá. Depois disso foi até o túmulo Maria. Essa Maria não se diz se é a mãe de Jesus ou se é outra Maria, porque existem várias Marias, como discípulas de Jesus, também foram conferir. Jesus realmente não está lá. Então o que nós começamos aqui a partir do 19 seria mais ou menos isso. Depois dessas cenas, depois desses últimos acontecimentos em Jerusalém, os discípulos de Jesus agora se encontram presos dentro de uma casa na cidade de Jerusalém. E o motivo, o texto aqui deixa bem claro, bem explícito: eles estavam com medo dos judeus. Estavam com medo dos judeus. Eles não haviam perdido apenas um amigo, alguém a quem eles amavam demais. Eles haviam perdido a esperança. Eles haviam perdido a esperança diante daquela situação, pois agora tudo aquilo que pairava nos seus pensamentos, na sua mente, eram incertezas. Eram incertezas. E não era só as suas vidas que estavam em jogo agora, mas tudo aquilo que eles haviam aprendido de Jesus, tudo aquilo que eles haviam vivido de Jesus, tudo aquilo agora passa a estar em xeque, estar em jogo, porque se Jesus está morto agora, não existe mais esperança para nós. Esse é o entendimento que se tem através desse contexto. Se Jesus morreu, tão logo não há esperança para nós. E é questionável tudo aquilo que nós vivemos, pois se ele está morto agora, tudo aquilo que nós vivemos pode ter sido uma miragem, uma ilusão da nossa mente. Isso aqui é muito importante, irmãos, nós entendemos, porque é sobre isso que está tratando o tema da nossa mensagem de hoje, a ressurreição da esperança. Porque eu creio que Jesus, ele nos trouxe hoje aqui nessa manhã, pelo seu Espírito Santo, para fazer ressuscitar em nós algumas coisas que haviam morrido. A principal coisa que Jesus nos chama hoje aqui para que nós venhamos ter ressuscitado e ver ressuscitar na nossa vida é a esperança. E a nossa esperança, segundo a palavra de Deus, não está naquilo que se vê, pois aquilo que se vê não tem como esperar. A nossa esperança está naquilo que não se pode ver, naquilo que ainda não aconteceu. Eu falei na última pregação, na última palavra, na última mensagem aqui sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção dos fatos que se não veem. Esperança não se pode ver e nem tocar. É aquilo que nós sabemos de alguma forma pelo Espírito de Deus. Nós temos certeza, nós temos convicção e nós aguardamos até que e ainda que. E o que precisa ressuscitar era aquilo que precisava ressuscitar na vida daqueles discípulos de Jesus. Jesus aparece para aqueles homens,
para ressuscitar no coração deles a sua verdadeira identidade. Jesus aparece para ressuscitar no coração dos seus discípulos a sua identidade, quem realmente era ele. Jesus, ele poderia ter ressuscitado e ter subido aos céus em seguida, sim ou não? Ele poderia ter ressuscitado e ter subido aos céus. Agora era necessário que Jesus deixasse bem claro essa esperança aos seus discípulos acerca de quem ele era. Mas Jesus, ele precisava ressuscitar nos corações dos seus filhos a sua identidade. Existem muitas pessoas que ainda hoje precisam deste milagre, pois a identidade de quem é Jesus está morta, está obscurecida, está deturpada. Nós precisamos entender quem é Jesus. Em alguns versículos antes, Jesus, ele faz um questionamento aos seus discípulos, ele chama todos os seus discípulos e ele faz duas perguntas cruciais. A primeira pergunta não era realmente o que Jesus queria saber. A segunda pergunta era aquela mais importante para ele. A primeira pergunta é: quem dizem por aí que eu sou? E aí os discípulos começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros até dizem que o Senhor é João Batista. Não sei como seria possível Jesus ser João Batista, pois os dois viveram juntos, nasceram em tempos próximos, conviveram juntos. Mas as pessoas daquela época não tinham uma ideia, não tinham uma convicção, não tinham um entendimento de quem era Jesus. E Jesus, como se tivesse deixado passar batida essa resposta, o que ele realmente queria saber, virando para os seus discípulos, dizendo: e quem vós dizeis que eu sou? Porque isso é o que faz toda a diferença na nossa vida, querido. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim é que faz toda a diferença na nossa vida. Ele foi um grande homem, alguns dizem. Outros dizem, eu creio que ele foi um grande profeta. Outros dizem, ele foi um iluminado. Outros dizem, ele é a reencarnação de um dos profetas. Ele é um grande homem de Deus. Mas para você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Porque isso faz toda a diferença. Tem muitas pessoas que têm Jesus como um nome. Jesus é um nome para muitas pessoas. É um nome místico que nós usamos muitas vezes para selar a nossa oração com chave de ouro. Para que realmente aquilo aconteça, nós usamos o nome de Jesus. Jesus muitas vezes acaba se tornando apenas um nome a qual nós invocamos para que aconteça aquilo que nós queremos que venha acontecer. Profundo assim e simples assim. Quem é Jesus para você? Jesus é um personagem distante que viveu há 2000 anos atrás. Quem é Jesus para você? Porque isso faz toda a diferença, e foi essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, mas nenhum deles se atreveu a responder, a não ser o Pedrão. Meu Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, o mais incrível dessa situação toda é que não foi por causa de Pedro essa resposta. Não é porque Pedro era mais inteligente, não era porque Pedro ele era mais sensível que os outros, porque ele era mais espiritual que os outros, porque ele tinha mais fé do que os outros. Pedro só teve esse entendimento porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu revelou isso para você. De modo que eu e você, entendendo isso, querido, fica muito claro que nós só podemos entender quem é Jesus se o Pai nos revelar. Porque se o Pai não nos revelar quem é Ele de verdade, nós somos apenas um crente,
apenas um religioso, apenas um católico, apenas um espírita, apenas alguém que participa de uma religião. Mas se o Pai nos revelar, verdadeiramente nós sabemos quem Ele é. Você está entendendo isso? Jesus, Ele veio para ressuscitar essa identidade. Jesus se coloca no meio deles aqui, no versículo 20, Ele diz, olha, eu sou aquele a quem o Pai me enviou. Ele diz, venham aqui meninos. Não foi os homens que me roubaram, não foi eles que me tiraram de lá do sepulcro, não. Eu não sou uma miragem, não, eu não sou um fantasma, não. Vem aqui, toca nas minhas mãos. Vem aqui, toca no meu lado, sou eu. Eu sou quem eu disse que eu era. Isso aqui faz toda a diferença, queridos. Jesus, Ele vem e se apresenta para ressuscitar a identidade de Jesus, porque até aquele momento, querido, havia uma confusão muito grande na cabeça dos discípulos, e quando nós vemos aqueles discípulos indo a caminho de Emaús, eu não sei qual foi o intervalo disso tudo, mas foi no intervalo disso tudo, que os discípulos estão indo a caminho de Emaús, e dizendo, olha, que coisa mais triste aconteceu em Jerusalém. Jesus se coloca do lado deles e diz, o que vocês estão falando? Ele diz, vocês não estão sabendo das últimas notícias. Aquele a quem nós pensamos que era o Messias, Jesus, aquele homem grande, morreu. É interessante que ele diz, aqueles a quem nós pensávamos que eram o Messias, e Jesus do lado deles. Jesus do lado deles, e eles não viram. Agora, interessante no desfecho dessa história, dos discípulos indo a caminho de Emaús, que eles comeram junto com Jesus e não o reconheceram, mas quando Jesus partiu o pão e desapareceu diante dos seus olhos, eles perceberam, Ele era Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E agora nós vemos aqui Jesus se colocando no meio deles e dizendo, olha, eu sou aqueles a quem vocês aguardavam, a quem os profetas anunciavam, eu sou aqueles a quem a Bíblia falava para vocês, vocês leram, eu sou aquele que eu disse para vocês que eu era. Eu sou enviado do Pai. Jesus apareceu no meio deles para ressuscitar no coração deles a esperança da ressurreição e da vida eterna. Por que o Senhor está falando tanto sobre vida eterna? É importante falar sobre isso, queridos. A Bíblia diz, se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis. É porque a nossa esperança não deve ser a esperança de miseráveis. A nossa esperança é a esperança de filhos e filhas de Deus, que não aguardam apenas as coisas dessa terra, mas cuja sua esperança, a sua fé transcende as coisas dessa terra, apontando sempre o nosso coração para aquelas coisas que hão de acontecer, que hão de vir, ajuntando assim tesouros preciosos e valorosos, não aqui nessa vida, mas ajuntando no céu, aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde nada pode roubar. E eu vou continuar pregando isso. Enquanto o Senhor fazer arder no meu coração essa mensagem, eu vou continuar pregando sobre isso, porque enquanto o mundo prega sobre a morte, Jesus aparece no meio dos seus discípulos e dizendo, eu venci a morte, eu ressuscitei. O mundo é burro, irmãos, o mundo é burro. E quando eu falo de burro, eu não falo das pessoas. Me entenda, por favor. O mundo é o sistema, porque ele é guiado apenas por aquilo que ele pode ver, aquilo que ele pode tocar, aquilo que ele pode constatar e provar que existe. Nós estamos acima desse entendimento e dessa percepção. Porque somos melhores? Não, é porque o Pai nos revelou. E Jesus se coloca no meio deles. Isso aqui é muito importante, para ressuscitar no coração deles a esperança da ressurreição e da vida eterna. Ele havia ensinado anteriormente, naquele episódio onde Lázaro morre,
ele chegou lá e disse: não temas, porque ele vai ressuscitar. Eu não lembro agora de cabeça quem foi, se foi Marta, se foi Maria que disse: eu sei. Acho que foi Marta que disse: eu sei que ele vai ressuscitar no futuro, lá na... E Jesus disse: não, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está entendendo isso? Está entendendo a profundidade disso, querido? Aí Jesus, ele vai até o sepulcro de Lázaro e ele dá uma ordem: sai daí, Lázaro, sai daí de dentro, vem para fora. E Lázaro vem andando, ele vem meio que se arrastando, porque ele estava ligado por ataduras. Mas ele veio para fora cheio de vida. Sabe o que Jesus está nos ensinando isso? Irmãos, ele não está querendo apenas dizer: olha, é possível um milagre, você orar e a pessoa ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou mortos, alguns discípulos também ressuscitaram mortos. Mas não é uma nova doutrina que Jesus está querendo nos inspirar, ficar orando sobre todo morto que morrer. Jesus, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Jesus demonstrou, querido. Jesus demonstrou com seus milagres. Ele não quis dar um exemplo para mim, para você apenas, e dizer: nossa, é possível realizar coisas grandes e milagres. Jesus, ele estava mostrando com seus milagres quem ele era. Quando ele multiplicou o pão, ele estava dizendo: eu sou o pão, gente. E não existe fome na minha presença. Em João 6, no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Quando Jesus, ele curou pessoas, ele estava dizendo: eu sou a própria cura, eu sou a encarnação da cura de vocês, não apenas física, mas principalmente emocional, espiritual. Eu sou a cura, eu sou a sanidade. Quando ele ressuscitou pessoas, ele estava mostrando e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, ele viverá. Você está entendendo o poder dessa mensagem? Você está entendendo o poder do Evangelho? Porque a palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E é necessário nós alimentarmos nosso coração com boas notícias, porque nós estamos sendo bombardeados com notícias horríveis. A cada dia postam no Facebook, a cada dia anunciam no jornal, a cada dia eles divulgam recordes de morte e celebram a morte. Mas nós não somos daqueles que celebram a morte, porque nós passamos da morte para a vida, porque nós cremos na vida, porque nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida. De modo que todos aqueles que partiram com ele não estão mortos, mas já passaram da morte para a vida. Isso não é apenas uma mensagem de consolo, isso aqui é uma mensagem de esperança, isso aqui é uma mensagem de fé, isso aqui é uma mensagem a qual nós precisamos nos agarrar com todas as forças do nosso coração, da nossa existência. Sabe, queridos, Jesus está nos chamando para um tempo, para que nós venhamos abandonar a meninice, para que nós venhamos abandonar o paganismo, para que nós venhamos abandonar o misticismo que nos foi ensinado, que foi inserido, que foi mostrado, que não tem nada de evangelho. Porque o evangelho é a ressurreição, o evangelho é a ressurreição, o evangelho é Cristo ressuscitado. O evangelho que se tem pregado veio para ensinar as pessoas a viver aqui na terra. Isso também é legal, mas, querido, é medíocre se for comparado àquilo que Jesus veio realmente nos ensinar. A pastora acabou de citar um versículo aqui que fala acerca disso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino da terra. Não, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
O que é o reino dos céus, pastor? O que é o reino de Deus? É evangelizar, é fazer missões, é pregar para as pessoas também, mas é principalmente cuidar da tua vida, do teu coração, da tua alma. Porque o reino de Deus, não sou eu que estou falando, Jesus disse, está dentro de vós. E a gente pensa que o reino de Deus é fazer isso, o reino de Deus é ir naquele lugar, o reino de Deus é fazer aquelas coisas. O reino de Deus está aqui, ó. Está aqui dentro. E como nós devemos nos comportar no que diz respeito ao reino de Deus, é fazendo conforme a parábola da pérola preciosa. Eu vendo tudo que eu tenho, todas as minhas propriedades, para adquirir essa pérola, porque é a coisa mais preciosa que eu tenho, o reino de Deus dentro de mim, dentro do meu coração. Eu vou cuidar do meu coração, eu vou cuidar da minha alma, eu vou cuidar do meu espírito, porque o reino de Deus está se movendo dentro de mim. E quando isso acontecer, querido, você não precisa se preocupar com as coisas de fora, com as outras pessoas. Cuide de você, cultive o reino de Deus dentro de você, e as pessoas automaticamente vão ser impactadas com isso. Impactadas com isso. Jesus veio para ressuscitar no coração dos discípulos a esperança da ressurreição, da vida eterna. Veja quantas dúvidas. Vejam no versículo 9, a palavra de Deus dizendo, olha, eles não entendiam que Jesus haveria de ressuscitar. Jesus havia falado, Jesus já tinha anunciado, mas eles não sabiam, eles não entendiam, eles não criam que Jesus haveria de morrer e ressuscitar. O fato de Jesus ter ressuscitado os mortos em seu ministério não foi incentivo para nós sairmos orando por todos os mortos por aí, para ressuscitar. Ele estava ensinando que Ele é a própria ressurreição. Naquele momento onde foram sepultar Jesus, lembra que as autoridades mandaram guardas armados para guardar o sepulcro? Lembra disso? Sabe por quê que os guardas foram guardar o sepulcro? Eu me lembro que essa autoridade diz assim, olha, porque pode acontecer que os discípulos de Jesus venham no meio da noite e pegam Jesus e carregam Jesus do sepulcro, para depois ficarem falando que Ele realmente era Deus, Ele era o Messias e que ressuscitou. Sabe por quê, queridos? Para as autoridades, naquele momento era conveniente que Jesus ficasse ali dentro, quietinho, morto, do jeito que Ele estava. Era conveniente que eles viessem ficar, e Jesus viesse ficar ali dentro. Sabe por quê? Porque daí, os discípulos de Jesus, eu não vou nem dizer cristianismo, porque o cristianismo perdeu sua essência, perdeu o seu significado. Mas aqueles que andam no caminho, não tinham mais motivo para ser e para existir. Sem ressurreição, não existe motivo para eu e você estarmos aqui. Sabia disso ou não? Porque se Jesus não ressuscitou, Ele não era o Messias. E se Ele não era o Messias, eu e você estamos errados, estamos perdendo o nosso tempo. Então, para as autoridades daquela época, era conveniente que Jesus viesse ficar ali, quietinho, morto ali dentro, porque aquele movimento, chamado movimento de Cristo, haveria de acabar no mesmo instante. Mas Jesus não ficou lá dentro quietinho, não ficou lá dentro trancado. A Bíblia diz que Jesus, Ele ressuscitou. E aquilo que os anjos falaram para os discípulos de Jesus naquele dia, eu quero que venha ecoar no teu espírito, no teu coração nessa manhã. Ele não está aqui, mas Ele já ressuscitou. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. A palavra de Deus fala, aonde está a morte? O teu aguilhão, aonde está a morte, a tua vitória? A Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória.
Isso aqui é o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã. Jesus se colocou no meio dos seus discípulos e disse: eu ressuscitei dos mortos, eu estou vivo. Eu e você servimos um Deus que é vivo, um Deus que não está pregado na cruz, um Deus que não está dentro de um túmulo. Você consegue imaginar a profundidade, a imensidão dessa revelação de Deus nos nossos corações? Acerca disso o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim: olha, é nisso que está a nossa esperança, é nisso que está o nosso coração. Eu não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que morreram, daqueles que dormem, porque Deus, Ele ressuscitará todos eles naquele dia, Ele ressuscitará todos eles, eles estarão vivos, todos eles, naquele dia. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E é só porque Jesus ressuscitou, querido, que nós temos essa esperança. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos. E é nisso que deve estar a nossa fé. Ele aparece naquele dia para os seus discípulos, para ressuscitar no coração deles o seu comissionamento, a sua missão. Porque os discípulos estavam agora desanimados. E é certo que se Jesus tivesse realmente morrido, todos eles esqueceriam do seu chamado, todos eles esqueceriam da sua convocação, todos eles haveriam de esquecer tudo aquilo que eles haviam ouvido de Jesus, aquele ide por todo mundo, fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura. E naquele momento estava um caos instalado dentro daquela casa em Jerusalém. Pedro havia negado Jesus, estava cheio de culpa, cheio de condenação. Tomé não estava acreditando em nada daquilo que as pessoas estavam falando, e ele estava dizendo: eu só vou acreditar nisso que vocês estão falando se eu ver ele, se eu tocar nele. Sabe, queridos, todos eles estavam descrentes. Judas havia negado Jesus, havia se enforcado, se suicidado. Mas agora Jesus aparece no meio deles, para ressuscitar no coração deles o comissionamento. E Ele está dizendo para os seus discípulos naquele momento: ainda continua de pé a minha proposta, ainda está de pé aquilo que eu anunciei, ainda está viva a esperança, ainda está selado, ainda está assinado aquilo que eu falei para você. Aquilo que eu falei para você, no público e na particularidade. Lembra que eu te chamei, lembra que eu te comissionei, lembra que eu te falei aquilo em particular, lembra que eu te fiz uma promessa, ainda está de pé, porque assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você consegue entender as palavras de Jesus falando sobre isso? Porque eu ressuscitei, eu sou quem eu sou. Porque eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. E porque eu ressuscitei, a minha promessa, o meu comissionamento está de pé. Eu quero que você vá. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Não foi o homem que te chamou. Não foi uma pessoa que apontou o dedo na tua cara e disse: você é isso, você é aquilo outro. Se foi o homem, e você sabe que foi o homem, não faça nada do que ele falou. Mas se você sabe no teu espírito que foi Deus que te chamou para fazer aquilo que você foi chamado para fazer, então vá e faça, porque Ele está contigo. Eu estou convosco todos os dias, eu estou vivo. Antes da fundação do mundo eu te chamei. E é porque eu ressuscitei que você precisa ir. Mas ir fazer o quê? E fazer falsas promessas para as pessoas, e carregar as pessoas para dentro de uma religião, não. E manifestar a esperança de vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Tem crente que parece executivo de futebol, pastor. Ele sai por aí, ele começa a escolher quem ele vai levar para dentro do seu clube. Talvez não tenha nenhum desses aqui, nenhum executivo de futebol. O interesse de muitas pessoas é arrastar a pessoa para dentro da igreja. E isso não é pregar o Evangelho e nem ganhar alma para Jesus. Desculpa falar isso para você. Porque se o meu chamado for arrastar pessoas aqui para dentro da igreja, fica fácil. O meu chamado é levar a mensagem da cruz.
mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Eu creio num Cristo vivo, que viveu entre nós, morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou, está na destra do Pai, o Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem para você. Qual é a mensagem? Não fica com medo da morte, não fica com medo do Covid. Se você morrer, se alguém da tua família morrer, existe alguém que morreu no seu lugar, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e você também vai ressuscitar e vai estar com Ele na glória. Não se apavore, não tema. Existe uma mensagem, existe um evangelho, e o evangelho é esse: Jesus vivo, Jesus vivo, Jesus está entre nós, Jesus ressuscitou. Eu espero não ser simplista com você nessa mensagem, não ser simples e superficial demais, mas a mensagem da cruz, apesar de profunda, é simples. Jesus ressuscitou, e tudo mais que Ele ensinou, tão logo, agora faz todo sentido. Por que custa entrar na nossa cabeça isso, gente? Se Jesus morreu e ressuscitou, aquilo que Ele ensinou faz sentido. O amor não é uma fantasia, o amor não é um delírio, é um mandamento dEle, que é vivo e que é real, e que é Deus e que sabia do que estava falando. Ele era a encarnação do amor. Então o que eu tenho que fazer? Amar. O perdão não era uma fábula, nem uma filosofia de um grande homem de Deus. Se foi Ele que era Deus, que andou entre nós, morreu e ressuscitou, tão logo eu preciso perdoar. Eu vejo pessoas que já leram a Bíblia tantas vezes. Eu já li 16 vezes. E conto como se fosse uma grande glória. Eu quero dizer para você, não foca tanto em ler a Bíblia tantas vezes. Se você conseguir guardar, eu não gosto de falar em porcentagem, mas 10% do que Jesus falou no Sermão do Monte, cara, você vai ser um crente. Você vai arrebentar. 10% do que Jesus falou no Sermão do Monte. Não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir. Olhe para as aves, olhe para os lírios. Eles não semeiam, não ceifam, mas eles têm um Pai que está nos céus, e esse Pai que está no céu não deixa você padecer por nenhum tipo de necessidade. Perdoe. Não julgueis para que não sejais julgados. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você conseguir realmente encarnar em vida a oração do Pai Nosso, você já vai ser um crente supimpa. Meu Deus, agora foi longe. Supimpa. Esse era do tempo que a minha avó flertava com meu avô da janela lá. Você vai ser um crente massa, você vai ser um crente. É encarnar aquilo que Jesus falou, só isso, irmãos. Você não precisa ir lá para Moisés, meu Deus, que se você realmente, estava ouvindo esses dias alguém falar sobre uma lei, que eu também li, claro, mas que se tiver dois homens brigando ali, e a mulher de um cara encostar na parte íntima do camarada lá, essa mulher precisa ter a mão torada fora. Você vai usar isso aonde? Você vai aplicar isso aonde? Se o filho for desobediente, ele deverá ser colocado, pendurado no madeiro, e ali será deixado para que os corvos venham comer os seus olhos. Aonde você vai aplicar isso, irmão? Foca menos em doutores, em gurus, em teólogos, e vai ouvir o que Jesus fala. Da forma tão simples que até pedreiros, pescadores, homens ali que não tinham estudo nenhum, não tinha nenhum tipo de instrução, sabiam entender, porque na verdade não é o intelecto, mas na verdade é aquilo que o Pai vos revela, é aquilo que é dado por meu Pai. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Simples, 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 o Evangelho é simples.
se você se colocar diante de uma situação onde você não tem nenhuma revelação na sua frente, ninguém dizendo para você, eis que eu te digo, servo meu, você só se coloca na seguinte posição: no meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria numa situação como essa? E você vai saber o que fazer. O que Jesus falou sobre isso? Se coloca de pé. Eu gostaria muito que você saísse daqui, meu desejo é que você saísse daqui edificado, encorajado, por essa certeza de glória, que se manifestasse aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Se nós morreremos com Cristo, se nós morrermos com Cristo, é certo que com Ele também ressuscitaremos. Existe uma esperança que transcende tudo, que transcende tudo, que transcende todas as coisas. Existe uma esperança viva, ela está aí dentro de você. Esperança viva, esperança de vida eterna, esperança de vida eterna. O Senhor veio para ressuscitar a esperança nos nossos corações nesses últimos dias. Ele vem para colocar o nosso coração no lugar certo, o nosso coração na posição certa, diante dEle, na expectativa dEle, de encontrar-se com Ele, de ver a Ele, de buscar a sua presença, de ser tomado pelo corpo de glória. Seremos glorificados com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Seremos glorificados com Ele. Nós deixaremos de ter esse corpo mortal e passaremos a ter um corpo de glória como o corpo de Cristo. Naquele momento toda dor passará. Naquele momento toda angústia passará. Naquele momento toda acusação passará. Naquele momento todo aperto. Naquele momento toda ira. Naquele momento toda vontade de suicidar, de tirar a sua própria vida. Naquele momento todo vazio deixará o meu ser e o teu ser, porque dará lugar a um corpo glorificado e a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus que habitará dentro de nós. E aí teremos paz plena, paz completa. Ali teremos alegria eterna. Ali nós teremos felicidade que dura para sempre. Que dura para sempre. E eu pergunto para você: tem como negociar essas coisas por coisas passageiras de hoje? Que hoje te dá uma alegria, que hoje te dá um prazer, mas que amanhã te coloca em depressão, te coloca como sendo uma pessoa mais miserável, te coloca numa posição que você não deveria ocupar, querido. O pecado não é uma proibição de Deus. O pecado é o pior vírus que está na humanidade. O pecado é o pior vírus que está na humanidade. Nos direciona a passos largos, rumo ao sepulcro, rumo à morte. Eu não sei por que eu estou dizendo isso para você, mas esteja onde você estiver agora, querido. Se você estiver aqui, se você estiver assistindo ali pela internet, eu quero dizer isso para você. Seja tomado por essa esperança, seja tomado por essa fé, seja tomado pelo amor de Deus, pela plenitude do Espírito Santo de Deus, e deixe Ele gerar em você essa expectativa pela vida eterna, essa expectativa pelo reino de Deus na sua plenitude, essa expectativa por ver a face de Jesus, por enxergar quem Ele é. Querido, em nome de Jesus eu quero dizer para você: o mundo não vale a pena, as coisas dessa terra não valem a pena. Eu quero dizer para você nesse momento que o Evangelho, ele traz uma mensagem de vida e não de morte.
enquanto o mundo caminha para a morte, nós estamos plenos, mediante a palavra de Deus, pisando na pedra, na rocha da palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, com toda a certeza, com toda a convicção de que nós jamais seremos tragados pela morte, porque a própria morte foi tragada pela vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? A morte perdeu, o inferno perdeu, não tem mais poder sobre a minha vida, não tem poder mais sobre a tua vida, querido. Oh, porque existe doce esperança de estar juntamente com Ele na glória. Existe doce esperança de estar não apenas com Ele, mas com todos os nossos queridos, os nossos familiares, aqueles a quem nós perdemos, quem sabe nesse período de pandemia, quem sabe por outras doenças. Existe uma doce esperança, existe uma expectativa. Nós os veremos, porque a fé foi colocada no nosso coração. Jesus ressuscitou, então logo nós também ressuscitaremos. O vinde de Jesus é isso, querido, para nós trilharmos os mesmos passos que Ele trilhou. A vida enquanto vida na terra, em amor, graça, misericórdia, perdão, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência, paz. Mas a partir do momento, céu, reino de Deus, plenitude, graça, presença do Pai. É isso que é ser discípulo de Jesus. Não é ser membro de igreja, é seguir os passos de Jesus. Seja tomado por essa fé, por essa esperança. Que você seja tomado de tal forma que o teu ser venha ser pleno dessa mensagem. No momento que o Espírito Santo dizer, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, você possa realmente ir cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com uma mensagem, não uma mensagem religiosa, não uma mensagem de denominação, não uma mensagem dizendo, não, eu conheço um pastor que é fera, eu conheço um pastor que é ungido. Não, você vai dizer, eu conheço um Jesus que ressuscitou. Eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. Deus, te amamos. Não somos merecedores, não somos dignos, mas tem um mistério todo precioso nisso, que nós fomos chamados pelo Senhor como sua noiva. O Senhor nos escolheu para nos desposar, e somos tão gratos por isso. E tudo que podemos te dizer nessa manhã é: te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Se você não pode dizer isso, irmão, eu quero dizer para você, existiu um tempo, existiu um momento na minha caminhada que eu não conseguia dizer, Deus, eu te amo, porque eu me via hipócrita, eu me via insuficiente, eu me via incapaz. Eu quero dizer para você, eu continuo sendo insuficiente, continuo sendo incapaz, mas eu tenho uma certeza dentro do meu coração: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. O meu amor não é puro como o dele, o meu amor não é tão sincero como o dele, o meu amor não é tão aperfeiçoado e perfeito como o dele, mas eu amo o Senhor. E nesse momento, querido, eu desafio você a falar. Não precisa expressar com a sua voz, mas fale no teu coração: eu amo o Senhor. Eu desafio você a dizer isso: eu amo o Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas se você ainda não conseguir dizer, Senhor, eu te amo, porque é culpa, porque tudo está te acusando, porque existe pressão na tua vida, faça como Pedro: Senhor, eu não te amo como eu gostaria, eu não te amo como deveria. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti. O Senhor não vai te lançar fora, porque o Senhor não lançou Pedro fora. O Senhor sabe não apenas aquilo que nós fomos, aquilo que nós estamos sendo, mas o Senhor vê aquilo que nós ainda seremos. E Ele diz: só faça aquilo que eu mandei. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhinhas, Pedro.
Vai chegar um tempo, Pedro, que você me amará de uma forma tão forte, de uma forma tão grande, que você vai entregar a tua própria vida por amor a mim, Pedro. Só continua fazendo aquilo que eu pedi para você fazer. Eu desafio você a dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu não sei por que eu estou falando isso, querido. Quem sabe é porque algumas pessoas têm algum tipo de bloqueio no seu relacionamento com Deus. Você não consegue ver Ele como um papaizinho. Um dia eu estava arrasado, já vou terminar. Um dia eu estava arrasado não, eu estava cansado, eu estava um pouco desanimado. E aí, eu cheguei na igreja para um momento de oração e eu disse: papaizinho, eu não quero nem orar. Eu só quero sentar no teu colo. Eu quero sentar no teu colo e debruçar minha cabeça no teu peito e ouvir as batidas do teu coração. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Não se preocupe com esse momento, ele vai chegar na tua vida. Não se preocupe. Momento em que você não vai querer orar, você não vai conseguir orar, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele não ama a tua oração, Ele ama você. Eu disse: Pai, eu só quero sentar no teu colo, eu quero ouvir o teu coração, eu quero chegar minha cabeça no teu peito. Eu fiquei ali sentado. De repente veio uma pessoa ao meu encontro, ele disse: eu estou aqui, filho. Pode debruçar a cabeça no meu peito. Sabe, meu querido, quando você ousa dizer: papai, eu te amo, papai, eu te amo, coisas tremendas, maravilhosas vão acontecendo no teu coração. Ele não está pedindo o que você fez ontem, Ele não está pedindo o que você fez na semana passada, nada disso. Ele só quer você. Ele só quer você. Tem outro episódio que eu estava aqui na igreja também. Aí veio um mover do Espírito muito forte. Os irmãos profetizando. Sabe, eu não falei isso para ninguém, estou falando isso agora. E aí eu falei: Deus, eu não quero saber de ninguém profetizando na minha vida, eu não quero saber. Irmãos, eu tenho essas frescuras, esses pecados, estou confessando para você. Falei: eu não quero ninguém orando por mim, dizendo isso que eu te digo. Eu não quero saber de nada disso. A única mensagem que eu quero do Senhor hoje, a única coisa que eu quero é a tua palavra. A tua palavra é suficiente. A tua palavra diz que o Senhor é amor, e tudo que eu quero do Senhor hoje é amor. Eu quero teu amor. A irmã Terezinha nem sabe disso, mas ela foi muito usada por Deus aquele dia. Aquilo ali me desmontou. Quando eu acabei de dizer no meu coração, a única mensagem do Senhor agora, que eu reconheço como mensagem do Senhor, é o teu amor. Ela saiu do lugar dela lá, veio até o meu encontro e disse: pastor, não sei nem por que eu estou fazendo isso, mas eu preciso dizer o quanto o Senhor é importante para mim. Me deu um abraço. Não sei por que eu estou falando isso, irmãos, mas eu quero dizer para você, querido, que o Espírito Santo de Deus, Ele te ama tanto. O seu Pai te ama tanto, por isso que Ele deu Jesus, entregou Jesus. Esse Jesus morreu e ressuscitou, e Ele está contigo, Ele está contigo a todo momento. Ele está renovando as tuas esperanças hoje. Está tudo aí dentro de você, você não precisa buscar em nenhum outro lugar, está tudo aí dentro de você.
O Espírito Santo habita dentro de você, e um dos nomes dele é o Consolador. É quando ele começa a te dar força da onde não tem força mais. E é ele que está aí fazendo isso em você. A força acabou, a fé estava morrendo, o desânimo chegou, o caos se instalou. Mas ele diz: a paz seja contigo. Mas ele diz para você nesse momento: eu estou aqui e você pode me tocar. Eu estou aqui e você pode me tocar. Eu estou vivo, você pode me tocar. E assim como o Pai me enviou, eu te envio nesse momento agora. Vá nessa tua fé, vá cheia de força, vá cheia do Espírito Santo. Vai, porque você tem algo precioso que o mundo precisa. Está dentro de você, está dentro de você. O mundo precisa, está dentro de você. Não está lá fora, não está em outro lugar, está dentro de você. Jesus enviou seus discípulos e diz: não temos que haver de falar, porque no momento certo o Espírito Santo vai trazer à tua boca, à tua memória, aquilo que você vai falar. Já me demorei demais, irmãos. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Jesus Cristo realmente tenha ressuscitado em você tudo aquilo que havia morrido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Está encerrado. Deus te abençoe, vai com Deus.